Então, gente, o primeiro movimento que eu quero trazer aqui é um movimento muito profundo, tá? Que bom que as minhas alunas estão aqui e vão poder aprofundar comigo também, porque a gente vai falar sobre isso de forma muito profunda lá no nosso pilar 4. O primeiro olhar que a gente tem que trazer aqui é o seguinte, gente, quando a gente descobre a traição, a gente vai para um lugar direto de julgar e acusar o outro, né? Por causa da dor que aquela outra pessoa me trouxe, pela dor que a outra pessoa me causou. Porém, gente, eu quero trazer um outro olhar aqui para vocês hoje, que é quando a gente escuta do outro aquilo que a gente sabe que no fundo ele tinha razão. É sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, quando a gente está nesse processo de dor, né? Ouvir o que o outro está me dizendo, saber que aquilo que o outro está dizendo faz sentido, dói muito mais. Então é para esse lugar que eu quero levar vocês, tá bom? Porque pior do que tudo isso é reconhecer que de alguma forma o outro tinha razão. Eu não estou dizendo que isso justifica a traição. Jamais. Isso foi errado, isso foi falta de conhecimento, isso foi molequice. Isso foi mesmo. Mas saber que de alguma forma, de algum ponto, o que ele estava dizendo, né, sobre a minha indisponibilidade sexual, eu sei que eu também tive a minha parte, é muito dolorido. E eu não estou dizendo aqui que a culpa da traição é da mulher. Muito pelo contrário, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas quando a gente olha para isso, quando a gente reconhece isso, a gente sai desse lugar de acusação. Porque senão a gente fica nesse lugar, ó, de um apontando a dor do outro. É só isso que a gente faz. E nesse lugar não tem solução, tá? Então, isso não justifica, tá? Mas a gente precisa reconhecer que de alguma maneira, algumas dessas acusações fazem sentido. E aí, gente, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um dado aqui dentro da jornada que mais de 70% das mulheres que já vivenciaram a jornada dizem que a relação íntima, né, a relação sexual dela com o marido é boa, mas podia melhorar. E mais de 20% dessas mulheres dizem que ela é péssima. Então, gente, é muito difícil para uma mulher estar disponível sexualmente de algo que não é bom para ela, né? De algo que não a faz bem, de algo que ela precisa fazer para manter o marido dentro das nossas crenças, né? Se eu não fizer outra fase, eu preciso fazer isso, faz parte da esposa. Se eu não fizer, ele vai procurar fora. Dentre tantas outras coisas. Mas não que isso me agrade, não que isso me faça bem. Por que eu quis trazer esse assunto tão delicado por esse olhar? Porque eu podia trazer vários olhares. Mas por que eu trouxe esse olhar para a nossa aula de hoje? Para te dizer que o problema nunca é o problema. O problema é aquilo que está por detrás do problema. O problema nunca é o problema. O problema é aquilo que está por detrás do problema. Então, quando vocês me falam sobre a traição, vocês me trazem isso como um problema. Quando, na verdade, o que a gente precisa olhar é aquilo que está por detrás do problema. Então, gente, quando aqui na T11, inclusive, muitas mulheres já estão identificando qual é o problema por detrás do problema. Então, se eu trouxer alguns exemplos para vocês desse olhar, quando eu falo que o problema nunca é o problema. A Ajuda T11, ela conseguiu se desvendar e ela viu que dentro da relação dela, ela está numa postura acima do marido, numa postura arrogante em relação ao marido. Nesse lugar não tem conexão. A Marilene, da T11 também, estava se vendo muito mais no lugar de mãe do marido do que esposa. Nesse lugar também não tem conexão de intimidade. A Dinese, da T3, ela estava como filha do marido. Nesse lugar também não existe conexão. Também não existe intimidade. Então, nesses lugares, a gente vai entendendo muito das nossas indisponibilidades sexuais. Talvez esse seja o seu motivo, talvez esse seja um dos buracos, né, por detrás da traição, que eu achava que eu podia dar um jeito, que eu achava que eu podia resolver, que eu achava que eu podia esperar mais um pouco para olhar para isso, afinal isso me dói tanto, né, olhar para isso, falar sobre isso, porque o outro não entende, enfim. Então, só para vocês entenderem que o problema nunca é o problema. Existe muito mais coisas que nós chamamos de buracos aqui nessa relação do que a gente imagina.
tá? A traição é somente o ponto alto de tudo isso. Então, quando existem esses desequilíbrios que eu trouxe aqui para vocês, não existe conexão sexual. Porque primeiro precisa existir a conexão emocional, depois a conexão física, para que a última conexão, que é a conexão sexual, realmente aconteça, tá? De uma forma leve, de uma forma livre. E isso não é o que acontece com muitas mulheres. Principalmente quando elas já vêm de uma história. E essas mulheres, gente, que eu tô falando pra vocês, que está acima, que está como mãe ou está como filha, né, do seu marido nessa relação, não é uma escolha. Tudo isso é inconsciente. Elas precisaram vivenciar esse caminho, né, de conhecimento para se ver nesse lugar, para se reconhecer nesse lugar. Não sou eu que digo isso para elas. Elas vão se vendo dentro desses lugares. Ainda existem aquelas mulheres que passaram por abusos sexuais na infância, né? E por esse motivo ela também vai para esse lugar de indisponibilidade sexual. Às vezes numa postura agressiva ou às vezes numa postura de submissão. E talvez essa mulher nunca tenha contado isso nem para ela na frente do espelho. Talvez ela nunca tenha contado isso para a mãe. Talvez nem o marido dela saiba. Tamanho do abuso que ela sofreu. A forma como ela se sentiu. E ela vai guardando tudo isso para ela. E isso indiretamente também a torna indisponível sexualmente. Eu não sei se vocês viram um filme da Netflix que chama Uma Garota de Muita Sorte, se não me engano. Quem tiver estômago para assistir, que assista. Porque por motivo de abusos, né, do qual ela não queria falar para nem ela mesma, né? Isso era muito difícil para ela. Ela não queria contar para a mãe. Ela acabou tendo muitas dificuldades na sexualidade com o marido dela. Então, quem não assistiu, recomendo muito que assistam. Um filme muito forte, tá? Assistam sozinhos, não é apropriado para crianças. Mas ele traz muito dessa realidade. Que quando eu não olho, né, para mim, para aquilo que está por detrás, para aquilo que está por detrás do problema, isso não se resolve. Isso não se dissolve.